Bem-vindo à Experiência Projetiva. Hoje nós vamos falar de um tema que uma dúvida que um amigo meu teve, passou para mim, e também, como muitas pessoas têm esse tipo de dúvida, que é a diferença entre sonho lúcido e projeção astral. Fica um leque muito grande quando a pessoa te pergunta se você faz projeção, é a mesma coisa de que você acordar em um sonho. Ou de você se lembrar de um sonho também conta como projeção astral. Ou se somente isso tudo não seria o mecanismo cerebral que muitos espiritualistas confundem com projeção astral, e a projeção astral não exista. Então, qual é a diferença entre esses três pontos, né? Então vamos pensar no seguinte ponto. Você já teve aquele sonho em que você começa a duvidar se aquilo realmente é verdade? Você está naquele estado de sonhando em algum lugar, aleatório que seja, e você meio que desconfia que está dormindo pela falta de realidade daquilo. Ou então realmente você começa a tomar até algumas poucas decisões dentro desse ambiente, né, onírico, que é esse estado de sono. Esse tipo de coisa é chamado de sono semiconsciente, ou então de sonho lúcido, ou de projeção semiconsciente. E tem também o estado de sono, que é sim realmente uma questão manifestação cerebral, e a projeção astral. São três coisas diferentes. Mas vamos pensar em uma coisa. Primeiro, esses três são projeção astral? Vamos pensar na questão do corpo astral e no mecanismo, como que funciona esse estado de sonho. Quando você está dormindo, automaticamente, isso você consegue ver em várias doutrinas, inclusive ali na parte espírita, lá no livro dos espíritos, se não me engano, da pergunta 400 para frente, de onde começa as partes de emancipação da alma. Lá você já tem dito nas primeiras perguntas que é óbvio e muito claro e impossível do corpo, do espírito permanecer todo o tempo dentro do fardo de carne, dentro do corpo físico. Então é necessário para o espírito que ele tenha essa retirada, essa saída extracorpórea durante o sono, para poder se limpar, para poder ter contato com as entidades extrafísicas, para ter contato com as suas experiências espirituais, com seus irmãos espirituais desencarnados, para que o espírito se limpe e se recarregue, porque senão dessa forma seria impossível para nós ficarmos dentro de um corpo. Pois para o corpo, para o espírito, ficar dentro de um corpo é um cárcere. É muito pesado, é muito sujo isso aqui para o espírito, por mais desequilibrado que seja a criatura. Isso explica também o motivo de algumas entidades superiores, né, como as entidades de nível crístico ali, os grandes sábios, né, pessoas que têm um alto nível espiritual, conseguirem encarnar aqui em planeta Terra, justamente por causa da questão que eles têm o tempo para sair e ter seu desenvolvimento extrafísico, a sua experiência extrafísica, as suas limpezas e recarregamentos extrafísicos, porque somente no físico cansa. Isso é impossível para o espírito ficar 100% aqui. Então, eu vou deixar umas imagens aqui, vocês vão ficar bem elucidados disso. Primeira questão é, o corpo astral, nitidamente, ele é responsável pelas nossas emoções e sentimentos, isso é nítido. Então, guarda bem isso que vai ser importante daqui a pouquinho. Nítido que ele seja responsável por isso. Ele é um corpo dotado de extrema plasticidade, ele se molda, ele plasma as coisas, ele tem essa capacidade. E ele é ligado ao corpo por um corpo energético. E esse corpo energético, ele é feito de filamentos, de aura e tal, como nós já explicamos nos últimos vídeos, com relação ao cordão de prata, a aura da saúde, a aura maior expandida durante os fenômenos de projeção astral, como o balonamento, o balonemã, como alguém chama, o estado vibracional, estado de catalepsia. Então, bem, as pessoas, elas costumam ter 90% delas ou mais, ou se não todas, óbvio, né? Mas eu falo assim, em estados de variações,
O sono que se chama sono cerebral, ou seja, a pessoa ela sonha algo aleatório. A primeira característica do sono cerebral é que você não tem domínio sobre o espaço-tempo. São coisas que vêm à mente, coisas aleatórias, reflexo das memórias do dia, de coisas que você fez, medos, ansiedades, às vezes você tem gente que fica muito tempo em escritório, em frente de computador, em frente de videojogos, né, de videogame igual eu. Então a gente acaba sonhando com isso também. Então a gente continua fazendo isso nesse estado de sono cerebral. Para você ter ideia, nesse estado ainda você está projetado. Está fora do corpo? Está. Mas está sendo trabalhado uma questão racional cerebral. Isso porque o cérebro, ele não é um mecanismo separado da parte espiritual, vamos dizer assim. Ele é físico. Mas ele vai sim trabalhar e mostrar repercussões, sinapses, ligações neurais, e tudo isso vai ser ativado por causa dessas repercussões espirituais que você está tendo nos planos astrais. Então é óbvio, deixa eu desligar aqui esse Wi-Fi. Então você vai ter essas repercussões físicas de coisas que acontecem com você nos corpos astrais. Isso é uma coisa que as pessoas já vêm chamando a um longo prazo de psicossomático, não é? Uma mistura de psique e soma, né? Psique é a parte mais espiritual, mental, ali uma junção da parte emocional e mental. E soma é o corpo, somático, uma coisa que você soma, ou seja, se você tem um desequilíbrio mental, você vai ter um desequilíbrio emocional, logo vai ter um desequilíbrio energético, e esse desequilíbrio energético vai se manifestar no seu corpo físico em indefinidas formas. Então, quando você está tendo um sonho cerebral, o seu cérebro, sim, os pensamentos que ficam orbitando ali das partes do seu cérebro vão estar carregados dessas imagens da qual você vai sonhar. E muitas coisas delas são sim aleatórias. Você não sabe onde você está, você sonhou, você lembra de alguma coisa vaga, muitas das vezes um sonho muito maluco. Isso acontece. Vamos pensar o seguinte, a pessoa no sono cerebral, ela está projetada como na imagem. Ou seja, ela fica, sim, a uns 30 centímetros do corpo. Ela não sai, às vezes, caminhando aí projetada. Ela fica ali, a uns 30 centímetros do corpo, próxima à aura da saúde. E ela tem os seus sonhos, sim. Mas esses sonhos também são acompanhados de movimentações de imagens na sua aura da cabeça, responsável pelas formas mentais ali que ficam nessa agrégora, nessa região. Então, quando você chega em casa de um dia bem carregado e você fecha os olhos na cama, você já começa a ver algumas imagens. Essas imagens ficam volitando no seu pensamento e elas são repercussões das formas mentais que estão na sua aura da sua cabeça, no seu chakra frontal, é responsável pela sua lucidez e conhecimento, né, raciocínio e tal. Você vai ter essas imagens sendo manifestadas no seu cérebro. Tanto que você estando projetado ali, você está raciocinando com o cérebro físico. Acontece de você, às vezes, nesse estado, sim, da sua consciência dar uma volitada para o seu corpo astral e você ter um despertar ali, nesse estado, que a ciência chama de paralisia do sono, que a espiritualidade chama de catalepsia projetiva, que é aquele estado que muitas pessoas que com sinceridade se perguntar já teve, que alguns têm medo disso, que isso dá um medo para quem não tem conhecimento, que é a capacidade de você estar parado, você sabe que acordou, você está parado e você não consegue se mexer, você tenta gritar, não sai som, ninguém te ouve, você não consegue mexer um músculo. Às vezes você tem a sensação de estar sendo asfixiado. É uma sensação de desespero realmente pela sua impotência ante a incapacidade de tomar alguma ação física. Porque você está no corpo astral. Você está ali, só que está sentindo as repercussões no corpo físico. Então você está tentando mover um corpo que muitas vezes você não tem. Você está no corpo astral, mas não está mexendo no corpo físico. Então nesse estado, as pessoas se desesperam. É medonho. E é um fenômeno projetivo
é um dos fenômenos projetivos mais comuns e quando você tem eles é muito certo, se você trabalha realmente uma capacidade mental, que não vamos falar daqui a pouquinho, você tem projeções conscientes, projeções de lucidez, né? Uma projeção astral clássica. Mas não quer dizer que você esteja tendo, isso é um mito, não quer dizer que você esteja tendo um sonho cerebral que você não se projetou. Você se projetou parcialmente para fora do corpo e está tendo um sonho cerebral. Por causa da onde está a sua consciência. A sua consciência. O segundo estado de sonho lúcido. Não, mas antes eu vou voltar nisso aqui. Vamos só para dar uma entendida na etimologia. Eu anotei aqui algumas coisas. A etimologia da palavra projetar, né? Só para você entender que o que é você estar projetado. Projeção astral é a capacidade sua de sair do corpo durante o sono. Então, a etimologia da palavra projetar, atirar-se à distância, arremessar-se, lançar-se, estender-se para uma forma ou saliência. Isso é a etimologia da palavra projetar, ou seja, é você sair de um lugar de dentro para fora. Como eu estava falando que o sonho lúcido, o sonho cerebral, ele está um pouquinho aqui acima, você está projetado. Só não está consciente, está pensando, raciocinando com os mecanismos físicos. E por repercussão de coisas que estão acontecendo na parte mental, astral e energética. É um conjunto completo. Conjunto completo. Se você não tivesse um corpo mental, um corpo astral e um corpo energético, o seu corpo físico seria só um monte de carne. Só um monte de carne. Então ninguém pensa com a carne moída. Você tem um conjunto de fatores, né? E isso vão se projetar. Olha, os cientistas, isso aqui é lá do Instituto Internacional de Neurociência, o ISD. Eles têm um estudo lá sobre a questão da parte cerebral. E eles mesmos afirmam o seguinte: até o momento, o mecanismo exato que desencadeia os sonhos no cérebro ainda não foi identificado pelos cientistas. Então, se alguém te falar que o cérebro ele tem uma capacidade autônoma de sonho, cientificamente falando, está mentindo para você. Isso aqui é do Instituto Internacional de Neurociências, o ISD. Não tem, os cientistas ainda não provam, mas eles provam o quê? Que durante o sono, né, o seu corpo ele tem reações de como se você tivesse acordado. Às vezes está num pesadelo, você mexe, batimento cardíaco acelera, respiração, há um aumento do metabolismo que te faz acordar meio surtado à noite. Há também áreas do seu cérebro que são ativadas, né? Nesse período, olha lá, sabe-se que eles ocorrem durante praticamente um quarto do tempo que estamos dormindo. Por isso que eles falam que esse estado de sono REM ele acontece durante um quarto de tempo. Nesse período chamado de sono REM, que em inglês, o meu inglês é bom, hein? Rapid Eye Movement, sigla de movimento rápido dos olhos, que os olhos ficam mexendo, né? Ah lá. Acredita-se que o corpo gasta energia equivalente à usada enquanto a que estamos acordados. Os sonhos se formam no tronco cerebral, coincidentemente ou não, no tronco cerebral é da onde sai o nosso cordãozinho de prata. Olha só. Vou linkando os dois, porque eu não gosto de trabalhar uma coisa só. Sua parte científica ou sua parte religiosa, nenhuma das duas espiritual, nenhuma das duas se completam. Nenhuma das duas são completas sozinhas, né? Ou seja, os sonhos se formam no tronco cerebral. Aqui, e às vezes faz parecer tão real, é o estímulo de conjuntos de diferentes partes do cérebro. Ocorre durante situações cotidianas reais. Eu preciso entender de novo aqui, que eu acho que eu li meio errado, hein? É o que às vezes faz parecer tão real, é o estímulo e o conjunto de diferentes partes do cérebro. É isso que eu te falei, ou seja, você está sonhando no corpo físico, o seu cérebro tem reações, liberações de hormônios, acontece um monte de coisa. O córtex occipital, lá, responsável pela visão, e o sistema límbico, responsável pelas memórias e emoções, são duas regiões amplamente estimuladas que criam, respectivamente, imagens e o enredo dos sonhos. Ou seja,
a aura da cabeça, ou seja, está na aura da cabeça, as imagens que você vai vendo ficam volitando e vai justamente nesses dois pontos no plano físico. No córtex occipital, responsável pela visão, ou seja, o seu chakra frontal, ele é realmente ligado à questão visual, à questão de conhecimento, de aprendizado, de lucidez. E o sistema límbico responsável pelas memórias e emoções. O que o nosso corpo astral ele faz? Responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Então são reações que acontecem simultaneamente de plano astral para plano físico. Vamos continuar aqui. Para que continuemos parados, a parte do cérebro que controla o movimento do corpo é inibida por meio de reações químicas. Então esse surto que acontece da catalepsia projetiva é justamente isso. Você está em um estado de sono profundo e de repente, por algum motivo, seja ele físico, seja ele espiritual, suas glândulas suprarrenais começam a liberar uma certa carga de adrenalina, como uma resposta rápida, e a sua consciência desperta rapidamente no corpo físico, sem que o corpo físico tenha despertado a totalidade dessas partes relacionadas ao movimento. Ou seja, o seu corpo lá, eles estão parados por causa dessas reações químicas e a sua consciência já está ativa, por isso que você não mexe. Você tenta gritar e não consegue. Você tenta respirar e parece que não está vindo ar, só que está tudo acontecendo, só que as tuas neurosinapses não estão completamente ativadas ainda. Por conta dessa atividade cerebral, o corpo reage ao sonho da mesma maneira que reagiria a uma situação real, com aceleração da atividade cardíaca, produção de suor e outras respostas do organismo. Então isso já mostra muito isso aqui, na verdade, que acontece com a gente no sonho cerebral. As reações químicas, as reações físicas são somente repercussões de coisas que estão acontecendo durante uma projeção. Só que essa é completamente inconsciente. Você não tem lucidez, você não está desperto. Você não tem capacidade de decisão durante um sonho cerebral, você não decide. Você somente está ali inteirado dessas imagens, dessas memórias, dessas emoções. Vamos ver segundo Freud, um estudioso da psicanalisa lá. O sonho, para os cientistas, geralmente apoiam a teoria freudiana dos sonhos, que os sonhos revelam emoções e desejos ocultos. Isso aqui é puro corpo astral. Sonhos, desejos, emoções, sentimentos. Isso é lá no plano astral muito forte. Então ele é responsável por isso. Para Freud, os sonhos são uma forma da psique realizar seus desejos. São ensaios por parte do inconsciente para solucionar um desacordo, seja ele recente ou do passado. Por isso que as pessoas às vezes têm traumas, elas sonham com certo tipo de coisa, e tem coisa que vamos falar aqui daqui a pouquinho também sobre isso, que não é só uma questão física, isso daí também não. Você sonha com muito aquilo que você tem medo, com aquilo que você está ansioso. Eu mesmo, quando eu entrei na empresa que eu trabalho agora, nos primeiros dias eu sonhava com aquilo. Era uma coisa nova, marcante, impactante para o meu cérebro. Então eu sonhava que eu ia ser esmagado pela empilhadeira. Eu achava que estava faltando material. Achava que estava atrasado para o serviço. Quem nunca começou um serviço novo e sonhou que estava atrasado? É uma preocupação, né? Você dorme com aquilo na mente e isso fica volitando ali nos pensamentos que ficam no seu cérebro. Ficam girando ali no seu cérebro. Vamos parar aqui. Outras teorias são que os sonhos nos ajudam na resolução de problemas, na formação de memórias, ou que ocorrem simplesmente devido à ativação cerebral aleatória. Ou se. Isso aqui ganha o nome de teoria justamente por causa disso. É como a teoria da evolução. Não quer dizer que seja, o nome já fala, é teoria. Ou seja, é um estudo em cima, embasado em dados científicos, mas que nem tem a sua totalidade comprovada. Tanto que estão lendo aqui, os cientistas estudam hoje as reações básicas cerebrais que acontecem durante o sono, mas eles mesmos não conseguem provar que o sonho aconteça por causa do cérebro. O que se vê no cérebro, eles mesmos dizem, são reações secundárias, liberações de hormônios, sinapses ativadas,
ativações de partes do cérebro, sistema límbico, sistema occipital. Então isso tudo é uma questão científica ali. Então, na parte de projeção do sonho cerebral, é bem isso. Eu acho que não tem muito o que se dizer até agora, por causa justamente da pouco desenvolvimento e da falta de visão de uma coisa mais metafísica relacionada à nossa ciência. Quem sabe se a ciência se embasasse um pouco mais na ciência oculta, talvez conseguiríamos algum melhor resultado, né? Sonho lúcido já é uma coisa um pouco diferente. Pode acontecer assim. Tem pessoas que ficam nesse sistema de ficar volitando ali a uns 30 centímetros do corpo, às vezes desprega a aura somente da cabeça, está ali, mas está projetado, mesmo que parcialmente, para o corpo receber essa energia do plano astral. Tem pessoas que andam pela casa, andam em torno do seu quarto, na casa, às vezes sai para a rua, no corpo astral, fora do corpo, já projetada, mas não tem lucidez nenhuma. Então, óbvio, ela estando projetada, outros espíritos vão estar ali vendo essa pessoa e óbvio que vai acontecer formas de assédio, vai acontecer formas de interações com outras consciências extrafísicas e outros espíritos e outros seres de planos extrafísicos. Isso é óbvio, pois ela está projetada mesmo que inconsciente. Lá você acha que os caras vão dar trégua por causa que você está inconsciente? Não, ele está inconsciente, não vão mexer com ele não. Aí da onde você tem aqueles sonhos bem maravilhosos que está fazendo sexo, você tem aqueles sonhos que está perdido, que vai voltar para casa e não sabe onde que deixou seu carro, que você vai ser assaltado. Você tem vários tipos de sonhos, né? Ou seja, são formas de mecanismo de assédio e de interações com outros espíritos fora do corpo, porque você está, mesmo que não consciente. E essa não consciência vai refletir no seu cérebro físico como um sonho, que você vai achar que é um sonho cerebral, mas é resquício de uma projeção astral inconsciente que você teve, que o máximo que seu cérebro salvou foi como um sonho. Mas às vezes acontece da coisa ser tão aleatória que você começa a duvidar da realidade daquele sonho. E você, cara, isso aqui não pode estar acontecendo. Tem um amigo meu que me falou uma vez que ele teve uma experiência assim, que ele sonhou que estava saindo de casa e na portaria, na porta de onde que ele estava, tinha um amigo dele que era impossível aquele amigo estar ali. Aí eu tô sonhando, ele falava, eu tô sonhando, é impossível você estar aqui. Eu era impossível, ele falava pra mim isso, essa experiência dele. E acontece sim. Vou te contar uma experiência que aconteceu comigo, daqui a pouquinho, sobre essa questão de como você desperta a consciência lá. Mas vamos lá, vou marcando aqui. Então acontece de você, às vezes, estar nesse estado, mas ainda assim você despertando a consciência, você sabe que está sonhando, nossa, aqui é um sonho. Você não tem muito aquele poder ainda, por causa da sua falta de lucidez, e você não tem um controle muito grande do tempo e espaço ali. Então você não consegue tomar decisões muito claras, assim, eu sou o William, percebi que estou em um sonho, então agora eu vou para lá. É muito complicado isso, nesse estado ainda. Então você tem um sonho muito nítido e você sabia que estava sonhando e você acorda até aliviado porque você sabia que estava sonhando. Mas isso ainda não é a projeção astral do jeito com que nós estamos falando, uma projeção astral lúcida. Isso é o que chamamos de sonho lúcido, projeção semiconsciente, sonho semiconsciente. Tem vários nomes que as pessoas dão para isso. Mas isso assim, todas essas são projeções astrais, ou seja, o que define uma projeção é você estar fora do corpo físico projetado, mas não quer dizer que você esteja lúcido. Então são projeções, as três coisas. Sonho cerebral tem uma questão projetiva, sonho lúcido tem uma questão projetiva, sonho semiconsciente, projeção semiconsciente é sim projeção astral, só que você não está completamente lúcido. E a outra você está completamente lúcido, ou seja, uma você não está lúcido, a outra você está mais ou menos lúcido, que essas duas primeiras acontecem com a maioria das pessoas. Agora, uma pequena parcela, isso, acredito quando eu digo uma pequena, que trabalha suas energias, que tem uma abertura para isso, mas não quer dizer que não seja impossível de você, que nunca tenha, não desenvolver, isso é muito claro, a projeção astral consciente. Com essa explicação, vou deixar uma coisa bem clara. E é muito interessante que você coloque isso na cabeça. Se alguém chega em você e diz que projeção astral
é perigoso, essa pessoa não sabe o que está falando. Primeiro, que você se projetar conscientemente do corpo, você vai sofrer ataques espirituais, extrafísicos? Vai. Você vai saber se defender também, porque você vai se instruir. Quer dizer que você não abrindo a lucidez para a projeção astral, você nunca será atacado fora do corpo? Não, você vai ser atacado fora do corpo, pois você também se projeta de maneira inconsciente. No sonho cerebral que você se projeta ali um pouquinho, tem gente, que tem espírito que vai lá sim dar uma drenadinha na sua energia. Se você sai inconscientemente no sonho semiconsciente, sai andando pela casa, no plano astral, achando que isso tudo é um sonho, você vai sofrer assédio. E se você sair consciente também, você vai sim estar direcionado a repercussões de assédio, vai trabalhar, vai ver espírito, vai ter tudo isso. Então basicamente a diferença é que você decidiu abrir a consciência para ver o que está acontecendo nos bastidores, e a outra você decidiu ficar quieto porque a ignorância te protege. Isso é falso. A ignorância não te protege. A ignorância só vai te deixar você mais oco e vai achar que está tudo normal, mas na verdade é coisa que acontece. Nada do que acontece lúcido basicamente acontece com você quando você está inconsciente. Tudo que acontece com você lúcido acontece quando você está inconsciente. Isso é óbvio. Então, não há perigo na abertura da projeção astral. Você só vai estar tomando responsabilidade e consciência do que já acontece com você. Não é por causa que você abriu a consciência que você está sendo assediado. Você já era assediado. Você já sofria interações, já sofria integrações espirituais. Então, isso é coisa de nego burro. Nem entra nesse assunto. É cada fanatismo que quebra a lucidez das pessoas. Um segundo ponto. Se é uma pessoa falar para você que somente espíritos de envergadura espiritual de alto nível conseguem se projetar, somente sábios, mestres, mentores encarnados que se projetam, espíritos que já foram ali, antigos Mahatmas, essas coisas, já ouvi de tudo. Você ouve de tudo, né, no estudo espiritualista. Estão mentindo para você também. Porque projeção astral, como estou falando aqui, nesses 3 pontos, cerebral, semiconsciente e consciente, são coisas tão naturais quanto você ir no banheiro. É tão natural quanto você fazer xixi. Porque é tão natural que é uma capacidade de quem dorme. Se você for pensar que todos os espíritos que se projetam do corpo são espíritos de alta envergadura, então meu cachorro é um avatar. Meu cachorro é um semideus, porque meu cachorro se projeta. Já dei umas 4 projeções astral que eu já descrevi aqui nos vídeos com meu cachorro. E eu não vi meu cachorro iluminar até agora. Isso é natural de quem dorme. Faz parte do sistema do metabolismo físico e espiritual. Então não me venha com essa coisa, não escute, não dê muito ouvido para esse tipo de coisa. Se você está duvidando do que eu estou falando, vai pesquisar, vai estudar. Não acredita também em tudo não. Abra sua lucidez, consciência. Então você deve desenvolver a sua lucidez nesse ponto. A lucidez na projeção astral consciente, ela tem um ponto. Você está completamente lúcido da sua individualidade, do que você é em um plano extrafísico. E muitas das vezes você vê o seu próprio corpo físico. Como acontece? Se você está naquele estado de catalepsia, que eu te falei que é aquele estado de catalepsia projetiva, de paralisia do sono que acontece às vezes de você despertar a consciência um pouco ali em cima, se você relaxa, aproveita para entender o que está acontecendo ali, é muito, mas muito possível que você vai ter suas experiências conscientes fora do corpo. Acontece nesse momento um dos fenômenos mais clássicos, a catalepsia. Você vai se projetar para fora do seu corpo a partir desse ponto. E muitas das pessoas descrevem ver o próprio corpo. Às vezes eu mesmo, eu te falo pra você, eu vi meu corpo umas 2, 3 vezes só, fora do corpo. Por causa que ele está numa dimensão física mais densa. Então às vezes se você se projeta numa dimensão um pouco mais sutil, mesmo que seja até não muito, porque está bem físico, né? O corpo é físico. Então, para você estar vendo o corpo físico, meu irmão, você está numa densidade que eu vou te contar. Ou então, é um trabalho dos mentores que querem que você tenha essa experiência para você ter certeza de que você está fora do corpo.
Então, em muitos relatos de outros projetores, de outras pessoas, em estado até de EQM, né, estado de quase morte, descrevem esse momento em que você está projetado conscientemente de quem você é, completamente lúcido das suas decisões, tomadas de decisões, pensamentos e emoções, e está vendo o seu corpo físico deitado aonde você deitou, onde você dormiu, ou em um acidente, vai saber. E você toma suas decisões, você define que você vai para lá, você define que você vai para cá. Do jeito que eu estou conversando aqui com você agora, você está desperto aí no corpo físico, é a consciência que você está tendo. Não tem dúvida, não tem essa de que eu acho que eu estava sonhando. Você volta para o corpo e você já não é mais o mesmo. Porque justamente você viu que você não é o corpo. Agora imagina... que é isso aí, mano? Sei se vai ficar no vídeo, viu? Vou botar até a seta ali. Então você está completamente lúcido da sua capacidade espiritual, de quem você é, independentemente do corpo. Então quando você volta pro corpo, como é que você vai viver a vida de uma maneira comum? Então muita coisa muda com a projeção. É justamente sobre isso. Você já não consegue mais perder, ter aquele ego todo. Mas que você tenha, óbvio que você vai ter. Você não consegue mais ir lá e tomar uma cerveja em paz, porque você sabe que tá ali você e os Tonhão, né? Tá um monte de gente ali tomando uma cerveja, dividindo a energia com você nesse estado. Então é muito rico a experiência. Então a diferença é gigantesca entre um sonho lúcido, você vê que está sonhando, uma projeção astral. É quilômetros de distância, de lucidez de uma para outra. Então é muito óbvio essa diferença. Então quando você tiver sua experiência extracorpórea, você vai saber. É muito diferente. É possível despertar a consciência? Essa é uma pergunta também que as pessoas me fazem. De um sonho lúcido ou de um sonho cerebral para uma projeção astral? E assim, comigo a maioria dos processos são esses. Estou ali em sonho cerebral, começo a ter catalepsia, minha consciência sai do meu cérebro e passa para o meu cérebro extrafísico, então eu me encaixo no meu corpo astral. Então eu estou em estado de catalepsia, paralisia do sono, para alguns é um terror, mas para mim agora eu já até gosto. Estou ali paradinho, travadão. Minha clarividência já começa a abrir, então já começo a ver alguns espíritos ali, porque eu já estou fora, né? Só não saí ainda dessa faixa de atuação do cordão de prata, que é essa aura, né, que te prende. Já viu aquele sonho que você tá tentando correr e não sai do lugar, rapaz? Parece que tem uma coisa te puxando. É que você ainda tá tendo um sonho ali semiconsciente, uma projeção semiconsciente dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Quando eu estou ali, eu relaxo, começo a trabalhar as energias, dou uma movimentada nas energias, porque eu já estou consciente que eu já com prática, né? É uma programação mental, óbvio, de você não se desesperar nesse estado, não ter medo desse momento riquíssimo que é a paralisia do sono, a catalepsia projetiva. Eu já consigo me colocar em uma postura mais ativa e consciencial. E eu vou me projetando aos poucos, me dando a ideia de que eu vou levantar. Então eu já começo me sai muito aquela saída enrolamento, essa aqui, ó. Eu saio, sento na beira da cama rolando, sento na beira da cama e me levanto e, mano, eu já coloquei isso na minha cabeça. Eu corro do corpo, saio, vazo, não fico ali parado tentando ver meu corpo, não. Já fiz isso muitas vezes, perdi a projeção, porque eu voltei pro corpo, pensei no corpo, fui tracionado de volta. Olhei pro corpo, fiquei preso na área, nessa agrégora que fica em volta do corpo, né? Essa faixa de atuação do cordão de prata. E você sai. Acontece, aí você pode ganhar lucidez ali. Acontece às vezes de você já despertar lúcido em algum lugar e você não se lembrar da decolagem, você não se lembrar da catalepsia e você já está projetado, mas você intuitivamente já vai saber que você se projetou. Às vezes as memórias não chegam totalmente no corpo físico, porque quando você acorda, quem está
fazendo o download dessas memórias é seu cérebro físico. Ele é muito mais fraco do que o cérebro do corpo astral. Então ele vai perder a consciência, ele vai perder muitas dessas informações. Então às vezes demora um dia inteiro para você se lembrar de uma projeção, porque elas vão vindo como memórias aleatórias e você pega elas e vai juntando e forma um filme. Nosso cérebro ainda é muito fraco para ter uma consciência total. Algumas pessoas ali conseguem ter uma consciência maior do que as outras, de acordo com o seu desenvolvimento, né? Comigo aconteceu eu estava em um sonho, vamos dizer isso, sonho, mas na verdade era uma forma de manipulação, ou seja, eu estava semiconsciente fora do corpo, estava achando que estava acordado, estava no físico. Acontece essas formas de assédio muito claras. E eu estava com mais 2 mulheres que trabalham comigo na empresa, e uma outra estava na minha cabeça. Nós íamos ir pegar uma terceira amiga nossa da empresa para poder ir embora para casa, porque por algum motivo o ônibus estragou. Olha a ideia, um roteiro completo que acontece no assédio extrafísico. O ônibus tinha estragado e nós estávamos ali e a gente não ganha lucidez, era um mato, cara, era um mato, um brejo, um barreiro, e eu estava achando que estava na cidade. Na minha cabeça era, até eu abri lucidez depois, por isso que eu fui perceber. E como eu fui perceber? Eram espíritos que estavam fingindo ser essas amigas minhas. Era óbvio que eu estava fora do corpo já, mas estava semiconsciente. Estava sendo manipulado para achar que eu estava acordado. Por causa das emoções ali, vão gerando certas energias na nossa área do chakra do umbigo, eles vão drenando isso, né? Por causa do nosso chakra básico, que vai drenando a adrenalina, o medo, a sexualidade, a violência. Tudo isso é muito bem aproveitado por eles lá fora. E aqui dentro também, viu? Então, chegamos em um bar que era só umas tábuas. E eu vendo aquilo, absurdo, aquelas tábuas e aquele bar, aquela coisa degradante, na minha cabeça tava normal, né? Semiconsciente, né? A gente aceita qualquer sugestão. Aí entrei no bar, as moças começaram a pedir uns tira-gosto, umas coisas lá que só tinha uma salsicha velha numa estufa podre. Eu ficava olhando aquilo. Cara, ainda bem que eu não tô comendo carne pra poder não comer essas coisas aí, viu? Vocês estão loucos, quando eu falei isso pra elas. Aonde foi que os espíritos erraram? Eu estava lá, tranquilo, e de repente eu olhei e vi... Deixa eu baixar o volume do negócio aqui. A Halu Gamache. Essa moça que eu até indico no meu canal. Eu vi Halu Gamache dentro do bar. Aí eu comecei a conversar. Nossa, Halu, sempre quis conversar com você. Tô tendo umas experiências ali com questões de memórias, né? Eu tava na dúvida se isso seria alguma forma de acesso aos anais acásticos, né? Como chama, os registros acásticos e tal, porque eu tava tendo umas experiências que eu vou compartilhar com vocês também depois. E fiquei conversando com a Halu, e a Halu sempre de costa, meio que de lado assim, né? E eu aqui, ela meio assim, olhando pra frente, né? Fingindo que tava lendo alguma coisa. E aquilo foi me parecendo meio esquisito, minha lucidez foi aumentando. Quando eu olhei, eu comecei a pensar, não, antes de eu olhar, eu fiquei pensando, por que diabos a Halu Gamache tá fazendo dentro de um boteco desse, cara? Aí minha lucidez abriu. Eu olhei aqui assim no rosto desse espírito, porque eles 80% é indução mental, 20% é plasmação. Então eles não são muito bons em plasmar ali, né, um rosto completo, porque o nosso instinto primitivo de sobrevivência, a primeira coisa que você foca quando você está olhando uma floresta, ou quando você está no escuro, você busca um olho e boca, predador. Então você está atrás de olho e boca. Quando você olha no olho, no rosto de um espírito, eles tentam fugir, porque eles sabem que teu instinto primitivo de sobrevivência vai te trazer a lucidez do que eles são, vai quebrar essa plasmação. Então, quando eu olhei mais ou menos nessa região desse espírito, tinha um monte de veia, assim, um rosto de um homem feio, cara, feio. Parecia um The Walking Dead, um zumbi, mas feio, estufado. Sabe, parece que um cadáver ficou na água durante mais ou menos um mês e ficou meio verde. E o olho dele amarelíssimo de cadáver, um olho de cadáver amarelo.
Aí eu abaixei a cabeça ali na mesa, assim, fora do corpo, comecei a rir. Aí eu, cara, vocês são muito espertos. As ideias, olha só. Mano, aluga macho no bar, sério? Comecei a rir. E eles começaram a rir comigo, os espíritos lá, que eu abri a lucidez. Porra, aluga macho no bar, cara. Eles começaram a rir. Aí eu fui rindo, entrei em euforia extrafísica e acordei no físico. Até com dor na barriga de tanto rir. Isso acontece. Então, ou seja, eu despertei a consciência de um sonho semiconsciente, de uma projeção semiconsciente de um sonho lúcido. Eu estava muito consciente de que estava ali, mas eu não sabia que era sonho. Para mim, eu estava acordado. Já aconteceu quando eu era criança, por exemplo, vou dar esse exemplo de criança, de eu estar dormindo à noite e eu estar lá num parque, né, que tinha perto de casa, na beira de um lago. Aí eu falei assim, eu tô dormindo. O que eu tô fazendo aqui, descalço? Aí eu, não, tô sonhando. Eu tô sonhando. Aí eu, criança, saía voando achando que era por causa de Dragon Ball, que eu vi um Dragon Ball, né? Saia voando, eu, nossa, então tô sonhando, eu posso ser um Saiyajin aqui também. Vou lá destruir a escola para não ter aula amanhã. Eu muito lúcido já, mas eu não sabia o que era projeção astral, porque eu nunca tinha ouvido falar ou estudado, porque eu era criança, tinha uns 7 anos de idade. Mas eu estava lúcido, lúcido de quem eu era, lúcido do que estava acontecendo. Ou seja, por um momento eu estava semiconsciente e algo me despertou essa ideia de que isso aqui não é real. E abriu a lucidez. Muitos dos sonhos semiconscientes que você tem que ficar atento para você abrir a sua consciência é esse tipo de coisas. Às vezes isso é lucidez durante até o seu dia, o Saulo recomenda isso, eu faço isso também e ajuda muito. Você está sempre perguntando, né, se você está lúcido, se isso aqui realmente é um sonho ou não. E você não sai se respondendo, é assim, aqui, ó, eu tô aqui, isso aqui é sonho. Porque não estou te falando, eu demorei para despertar nessa experiência do boteco aí. Eu tava achando que eu tava acordado voltando da empresa. Só que eu não chegava em lugar nenhum. Então esse tipo de coisa é muito corriqueira. Às vezes uma pessoa morreu e você recebe a notícia, nossa, tal pessoa próxima morreu. Para um pouquinho e pensa, é real ou não é? Porque esse hábito de você se questionar a realidade, você vai gerar esse hábito de se questionar a realidade também fora do corpo. Então eu sempre comecei a gerar esse hábito agora, comecei a gerar e alugar macho no bar. Não tá certo isso aqui. Fui refletindo sobre isso e abrindo a lucidez. Então os sonhos, dias que estão correndo semiconsciente, que você está sofrendo assédio, a maioria das vezes são relacionados ao medo. Você está longe de casa e não consegue voltar para casa. Você não se lembra. Você está esperando alguém, mas você não consegue achar essa pessoa. Um filho seu saiu e está correndo perigo, você precisa ajudar ele. Aonde? E fica, onde é que está, onde é que é? Você não sai de lugar nenhum, ou seja, há uma falta de domínio do tempo e espaço. Você não consegue dominar muito bem. Você está num lugar perigoso com um bolso cheio de dinheiro. Então, e fica um espírito, uma pessoa, fala, nossa, cara, aqui é perigoso. Acontece. Esses caras ficam ali, ó. Nossa, e aí, você vai ficar com esse dinheiro aqui? É perigoso, é perigoso, é perigoso. Sonhos com sexo fácil. Meu Deus do céu, esse é um dos mais comuns. Quem aí nunca sonhou que tava lá no bem bom, né? Rapaz, ainda bem que você não abriu os lucidez. Acontece. E nem sempre tem essa questão de homem e mulher lá fora não, viu? De hétero, meu filho. Você que é machão aí, tá sonhando com sexo e tá achando... Rapaz do céu. Eu tenho uma liberdade muito grande, tenho uma autoestima muito boa com a minha sexualidade. Eu vou falar isso pra vocês. É cada orgia que você se mete no plano astral. Quando você acorda, rapaz, você fica pensando, rapaz, eu dei um beijo em Antônio. Nós fizemos umas paradas que eu só fazia com a minha noiva. Então você tem que abrir essa lucidez. Isso acontece.
Não é pelo fato de você não abrir a consciência ou falar assim, nossa, eu tô fora de abrir a lucidez para projeção astral, Deus me livre de abrir a lucidez para projeção astral, que eu não quero ver isso. Não quer dizer que isso não vai acontecer com você. E outra, no final de contas, você está vivendo a sua vida inteira para uma projeção astral, que é a morte. Você vai sair, cara. Você vai se projetar de qualquer forma. E com o tempo, uma das coisas que o Alayara tem sempre me ensinado é que muito mais importante do que você fazer uma projeção astral é a identidade que você gera com o seu próprio ser, a sua capacidade de conhecimento de si mesmo e se identificar como um espírito. Então, ou seja, essa consciência da imortalidade da alma é algo acessível, sim. Não igual alguns grupos esotéricos dizem que isso é um grau iniciático de quarto nível, ou que somente um iniciado de alto nível tem consciência da imortalidade da alma. Se você se projeta para fora do corpo, viu seu corpo físico deitado, olhou para suas mãos extrafísicas, conversou com seus familiares que ainda nem nasceram, conversou com seu mentor, ajudou pessoas desencarnadas, você tem um contato constante e você já não está vendo mais. Eu não consigo mais ter essa diferença. Isso não estou falando por ego, não. Isso é questão de consciência que eu já estou tendo com a projeção de que espírito é somente quem está sem corpo. Espírito é tudo. É quem está no corpo, é quem está fora do corpo, quem morreu e quem está vivo. A única diferença é que um usa uma carniça velha que a gente chama de corpo e o outro não está usando mais. Mas não quer dizer que deixou de ser gente, deixou de ser um ser, deixou de ser um espírito. Quando você entra na matéria, você não vira matéria. Você está em um veículo de manifestação da consciência, que é o que chamamos de corpo físico. Você não é o corpo físico. E quando você volta de uma experiência astral consciente, essa é a grande diferença. Seja essa experiência mínima, a não ser que você queira ser igual aquele cara do Matrix, que saiu da Matrix e quer voltar para Matrix, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma, cara. O seu nível de consciência vai aumentar e a responsabilidade sobre as coisas que você faz, sobre o que você pensa, sobre como você trata as pessoas, vão te machucar muito mais por causa do nível de consciência. Então você está vendo uma pessoa que está brava com você e você responde na mesma moeda, e você tendo essa consciência de que você é um ser, isso vai te pesar muito mais. A outra pessoa não está consciente, você está. Isso acontece. Que louco. Então é óbvio que você vai abrir a sua lucidez para a espiritualidade quando você tiver físico ou extrafisicamente. E eu falo para você que a projeção astral é um contato muito mais intenso com o espírito do que a mediunidade. A mediunidade que eu falo de você ter uma clarividência, de você estar vendo um espírito dentro do corpo físico. Porque ainda você está no corpo físico, a outra é você estar de igual para igual, de espírito para espírito lá, ó, em contato com os outros. Essa é a grande diferença entre a projeção astral, o sonho lúcido e o sonho cerebral. A projeção astral, ela te transforma. O conhecimento de dimensões sutil te transforma. Você viu o que está por trás das cortinas, né? O que está nos bastidores desse espetáculo da vida. Você está tendo uma lucidez muito maior. Quando você volta mais simples. Se você voltou mais cabeçudo, então você não aprendeu direito. Você não aprendeu direito. E tem projetor astral que volta com um ego muito maior do que saiu. Parece que não aprendeu nada. Aí o tempo e a dor ensina. É uma coisa muito nítida, é fofa também. Adoro essa deusa que é a dor, né? Quando você volta, você vai olhar para o mundo de uma maneira muito diferente. Você vai começar a ter um olhar muito mais fraternal. Você vai entender por que as pessoas começam a entender, né?
Sempre é uma grande jornada, todo autoconhecimento. Você vai começar a entender por que as pessoas são tão violentas. Por que nós somos sujos? Por que nós temos esses pensamentos de malícia, de ganância? Por que nós matamos uns aos outros? Você começa a entender porque você está vendo todo um mecanismo que vem lá de cima e se manifesta para o corpo. Você já não está vendo mais somente a questão do físico, né? É como a doença. Para a nossa ciência atual, nós estamos vendo somente a manifestação dos efeitos físicos de uma doença, como o Covid, né? Estamos vendo ali, né, a paralisia dos pulmões, né, a questão da perda de oxigenação e tal. Algumas outras doenças você está vendo somente a questão física dela. Então você toma remédios e faz tratamentos com um médico físico. O médico, ele trata seu corpo físico. A sua saúde depende da sua consciência emocional e mental. Porque não adianta você chegar lá todo desequilibrado mentalmente e emocionalmente para o médico, pedindo para ele te consertar fisicamente. Ele vai te dar um monte de remédio que no máximo vão deixar a tua consciência um pouco mais torpe, o seu cérebro físico um pouco mais 12 volts, né? Vai tirar os 110 volts dele, deixar ele um pouco mais lento, para poder você, um cara mequetrefe, ter um contato muito, mas muito mais gota a gota com seus problemas, porque você não aguenta a torneirinha aberta. E é dessa maneira que a gente trata todas as coisas, como algo físico. Algo físico. Percebe nas pessoas, relacionamento. Você olha para alguém e diz, nossa, pessoa bonita, né? Olha, é rica e é gente boa. O gente boa você colocou em terceiro plano. Então, primeiro nós estamos vendo as relações pelas imagens físicas, né? Para depois começarmos a entender algo interior. Quando você começa a tomar as decisões como um projetor, como o Alayara está me ensinando, voltando nisso que ele está me ensinando, de eu ter uma consciência de quem eu sou de maneira espiritual, agora para mim tudo é uma projeção astral. Porque, não projeção astral, mas eu sou um espírito e eu não sou meu corpo astral. Quiçá eu não sou nem meu corpo mental, porque o nome já fala, né? E mentalmente não se devia nem chamar de corpo, porque não tem uma forma. Um corpo necessita de forma. Aquilo que se chama de corpo mental nem forma tem. Mas ainda assim estamos não sendo aquilo, porque eu não sou meus pensamentos, eu não sou a minha mente. Eu não sou minhas emoções. Eu não sou os meus sentimentos desequilibrados, minhas emoções equilibradas. Eu sou um ser. Então eu estou projetado agora dentro de um corpo. Como um piloto de um carro. Ou alguém que está num Megazord, num Transformer, né? E eu me projeto para fora. E vou me projetar em um outro corpo, que ainda não sou eu. Se eu faço uma projeção mental, eu me projeto em um outro corpo, que também não sou eu. E essa é a grande coisa. Você começa a estar consciente, lúcido de quem você é e das suas decisões, e para de ser um cara chato que reclama, começa a ter uma relação muito mais de amor com as coisas. Esse foi um vídeo muito mais de questão técnica, né, de elucidar essa parte, que é uma pergunta que mata. E muitos céticos, eles usam disso, né, para poder tentar derrubar essa coisa que já é um fato, senão o que eu tô fazendo então? Lázaro Freire, Wagner Borges, Raul Gamache, Valdo Vieira, Saulo Calderon e mais milhares e milhões de pessoas no mundo, estamos em um estado de histeria, loucura coletiva, porque somos todos doidos. Porque o que explica, por exemplo, eu já ter ido em palestras fora do corpo, onde que eu encontrei o Wagner, onde eu encontrei o Saulo, e em poucos vídeos depois o Saulo já descreveu esse mesmo lugar. Teve uma experiência que eu fui num lugar que eram uns prédios que tinham em alto mar, onde umas ondas vinham e davam um passe
naquilo tudo. E tinham vários espíritos ali, parecia que tinha alguma espécie de hospital dentro desses prédios. Esses prédios iam até abaixo, subaquático. Eu estava com uma moça e nós vendo essas ondas de um lado de cima de um prédio. Descemos de um barquinho e subimos nesses prédios voando. Eu marquei isso no meu diário em dezembro do ano retrasado. Foi no mês 2 ou no mês 3, o Saulo fez uma experiência no mesmo lugar do qual ele chamou de Cidade das Ondas. Ele descreve as mesmas coisas, os mesmos lugares que eu. Então, eu, nesse contato com eles ali também, eu tive muita certeza, em contatos com objetos físicos, que eu fui fora do corpo, vi, na hora que eu acordei, eu vou lá e olho, já descrevi várias dessas provas de projeção astral minhas aqui. Do alienígena, que me mostrou um negócio lá. Tem várias coisas. Então não é um estado de histeria coletiva. O que explica, né? Aqui mesmo, o Instituto Internacional de Neurociências. Não é uma coisa pouca relacionado a estudo cerebral, né? De reações cerebrais, falando que nem eles mesmos, cientistas, conseguem provar ou não provaram ainda que os sonhos ocorram no cérebro físico. Somente reações químicas secundárias por repercussões. Então aonde que acontecem os sonhos? Quando você está tendo essas imagens, aonde é? Então eu queria deixar isso bem aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta, deixa pergunta. Se você ainda tem dúvida dessas coisas, e óbvio que você vai ter dúvida dessas coisas sempre, porque é um leque muito grande, vai estudar, vai praticar. Não fique preso a uma ideia de que somente um grupo de pensadores, um grupo de livros, um grupo de pessoas que falam sobre isso estão completamente com essa razão, eles estão com uma fatia desse bolo. É um ponto de vista. Abra a sua consciência para poder fazer um leque, uma catada, sem pessoalismo, sem se machucar com às vezes o que o outro fala, né? Com que um mau modo, se um te ofendeu de uma maneira, se você tem uma cultura, o outro fala de projeção astral e uma outra cultura que ofende de certa forma a sua, tira o que há de bom. Não quer dizer que ele esteja errado, é a cultura dele, a cultura sua é diferente, mas são fatias do mesmo bolo. Desenvolver a sua espiritualidade é uma responsabilidade unicamente sua. Não é responsabilidade de igreja, não é responsabilidade do sacerdote, do centro espírita, dos espíritos desenvolver a sua espiritualidade. É uma questão completamente individual, é sua. É uma decisão que você faz. Pois mais cedo ou mais tarde o progresso ele vai vindo e você é obrigado, porque você vai ser arrastado. Então desenvolva sempre dentro de você muita luz, muita paz e até mais.